de repetir ela aqui hoje. Mateus capítulo 1, de 1 a 6. Mateus capítulo 1, de 1 a 6. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab e Aminadab a Naasson. Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Irmãos, como é que é quando vocês estão lendo a Bíblia e se deparam com a genealogia, hein? Vocês pulam? Fala a verdade, irmão. Hein? Quando se depara com a genealogia, lê isso aqui, né? Lê isso aqui, é meio assim, né? Pra quê, né? Pra que ler? Fulano gerou ciclano, que gerou ciclano, que gerou ciclano. E a gente fica assim, acho que eu vou pular esse capítulo, né? Mas Deus tem algo tremendo para falar no nosso coração em relação a essa genealogia aqui. Depois os irmãos podem continuar lendo em casa. Essa genealogia aqui é a genealogia de Jesus. Eu só li até o capítulo 6, porque tem muita coisa para eu falar aqui, mas essa genealogia culmina aqui, quer ver? Versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, essa genealogia que eu comecei a ler aqui em Mateus capítulo 1, é a genealogia de Jesus Cristo. E, olhando, prestando atenção aqui nessa genealogia, a gente vê algo muito interessante. São mais de 30 homens mencionados aqui nessa genealogia, num tempo em que vocês sabem que mulher não era contada. Aliás, mulher era contada junto com as propriedades, né? Mulher não tinha valor nenhum. Então, a gente vê aqui simplesmente o nome dos homens. Mas, nós vemos aqui até o capítulo 6 o nome de 4 mulheres. E o que nós queremos falar nessa noite é sobre essas mulheres. Que interessante, né? Na genealogia de Jesus entrar 4 mulheres no meio de mais de 30 homens mencionados. Mais de 30 mulheres não foram citadas, mas essas 4 mulheres, elas estão mencionadas aqui. E aí a gente vai conversar sobre essas 4 mulheres. Essas mulheres, irmãos, eram mulheres, nenhuma delas era judia. Todas elas eram estrangeiras. Mulheres assim com um passado duvidoso. Mulheres que a gente vai ver aqui, né, vista pela sociedade de uma maneira, né, distorcida no sentido seguinte, não de boa fama, elas não foram mulheres de boa fama, mas elas estão aqui na genealogia de Jesus, e nós vamos entender por quê. Porque Deus, Ele quer falar no nosso coração e mostrar, porque a palavra de Deus nos mostra tudo. A palavra de Deus, quando cita uma promessa, quando cita algo da parte de Deus, também mostra o processo, mostra o que aconteceu para que aquilo ali culminasse, para aquilo ali acontecesse. E a primeira mulher mencionada aqui é Tamar. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Esse episódio, para quem não sabe, eu não vou ler a história para a gente não prolongar muito. Esse episódio de Tamar está lá no livro de Gênesis, capítulo 38. Não precisam abrir. Mas se vocês estudarem em casa, Deus vai acrescentar muito ao coração de vocês em relação
a história de Tamar. Essas mulheres, irmãos, se não fosse por uma ação do Espírito Santo, se não fosse porque a Bíblia é inspirada por Deus, se não fosse porque o Espírito Santo citou o nome delas para entrar aqui, elas não entrariam. Mas elas estão aqui porque Deus quer falar algo conosco através da vida dessas mulheres. Quem foi Tamar? Um dos filhos de Jacó foi Judá. E Judá, ele tinha três filhos, Onã e Selá. O que Judá fez? Judá, ele foi procurar uma moça para casar com seu filho. A Bíblia diz em Gênesis 38 que esse filho de Judá, ele era um homem mau. Ele era mau. Tão mau que Deus quis matar esse homem. E matou. E o segundo filho, Onã, foi dada a Onã a responsabilidade de continuar, casar com a viúva para cumprir a lei do levirato, que dizia que se um filho morre, se uma pessoa morre sem descendência, o irmão casa para perpetuar a descendência, não dele, mas do próprio irmão. Então, Onã foi dado por Judá a Tamar para que o nome de a geração de tivesse continuidade. O que esse cara fazia? Na hora do sexo com Tamar, na hora, ele jogava o sêmen no chão. E ele foi fazendo isso. Ele sabia que ele estava com ela para cumprir um propósito, que era dar continuidade à geração do irmão. Aí o que ele fazia? Toda vez que tinha relação com ela, jogava o sêmen no chão. Isso foi mal aos olhos de Deus, e Deus também matou Onã. E o Selá, o terceiro filho, era um jovem ainda, era talvez um menino, a Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz que Judá vira para Tamar e fala assim: olha, você vai para a casa dos seus pais para cumprir lá o tempo da sua viuvez, lá da casa dos seus pais, porque tem que esperar quando o Selá crescer, você volta. Só que ele não queria, porque ele disse assim: já matou 2, vai matar o terceiro. Ele ficou desinteressado de realmente cumprir isso. Só que a geração de Judá estava fadada a quê? A extinção. Ele teve seus filhos e os seus filhos não geraram filhos. Essa geração estava fadada à extinção. Então o que aconteceu? Um belo dia, Tamar lá na cidade dela, na casa dos pais, ela viu que os anos se passaram. Judá não prometeu o que falou, não deu a selar, ela selar. E as pessoas daquela cidade falaram assim: ó, Judá está vindo aqui, porque é a festa da tosquia. Judá está vindo aqui. E ela pensou assim: bom, então, o que ela fez? Era uma festa, essa festa era uma festa de invocação aos deuses deles ali. E as prostitutas cultuais, como no texto fala, eram mulheres que no templo estavam ali de prostitutas, invocando aqueles deuses para quê? Para que abençoasse ali a fertilidade do povo. O que ela fez? Ela tirou a roupa da sua viuvez, se vestiu de prostituta, foi para aquele lugar onde o sogro estava, com o rosto coberto. O sogro se aproxima dela, que aliás, eu esqueci de mencionar, o sogro ficou viúvo, estava carente, estava triste, estava arrasado, estava viúvo. Ela cobriu o rosto e lá ele foi querer se deitar com Tamar, sem imaginar que era a nora dele. E aí ela falou assim: você vai me dar o quê? Eu vou me deitar com você, você vai me dar o quê? Eu vou te dar um cabrito. Mas enquanto o cabrito não vem, o que você vai deixar aí comigo então? Aí ele falou que ia deixar o cajado e o bordão. O bordão era eu imagino que era um anel com cordão, mas era
era para assinatura, porque pelo texto aqui eu entendi que é isso. O que ele fez? Ele tirou aquele bordão e aquele cajado e deixou com Tamar. E Tamar coabitou com ele e voltou para a casa dela. Se passaram 3 meses, eu estava contando isso para a Carolina ficou assim, mãe, isso dá uma novela. Olha só, o que aconteceu então? 3 meses se passaram. Aí viraram para ajudar e falaram assim, olha, Tamar, tua nora está bem grávida. Gente, nesse contexto aqui, era morte certa. Tanto que ele falou assim, então vai lá, pega ela, porque ela é digna de ser queimada. Chamam Tamar, quando Tamar vem diante de Judá, ela vira e fala assim, ó, eu tô grávida, o homem que eu tô grávida, esse filho aqui é do dono disso aqui. O bordão e o cajado, o bordão e o cajado. E ele entendeu que ela foi justa. Aquela atitude dela foi para preservar a descendência, para a geração. Imagina, gente, vocês imaginam. Jesus é da tribo de Judá, não é? Não fala? Vocês estão sabendo que Jesus é da tribo de Judá? Será que vocês conheciam essa história? A tribo de Judá estava fadada à extinção. E aí acontece toda essa história. Nunca mais ele coabitou com ela. Isso aconteceu para que ela desse continuidade à sua descendência. E Tamar, a Bíblia diz aqui, de Judá, quer dizer, do sogro, gerou Pérez. E assim continua, está aqui na genealogia de Jesus. Que mulher é essa? Uma mulher que não era parte do povo, uma mulher que depois eu vou entrar nesses detalhes em relação o que será que sentia essa mulher dentro desse contexto. Para pensar. Uma mulher que se fez de prostituta, que deitou com o sogro para poder gerar. Uma mulher que não tinha mais como para Tamar se casar em outra família. Ela dependia da misericórdia de Judá. Ela dependia, porque não tinha nesse contexto como ela fala assim, bom, não me quis mais igual é hoje, né? Não quis, afilandou, vou para, né? Não. Ela estava fadada à solidão, ela estava fadada a não ter mais família, ela estava fadada a ficar só. Então isso aconteceu. Essa mulher, dentro desse contexto que vocês estão ouvindo, ela entra aqui na genealogia de Jesus. Aí, a outra mulher que eu quero falar, sobre a outra mulher que eu quero falar, está em Josué capítulo 2. Quem sabe quem é essa mulher? Josué capítulo... Sabrinão que eu vou falar, mas contando a história, né? Nem vou delongar muito. Todo mundo sabe quem era Raabe? A prostituta de Jericó. A prostituta de Jericó. Uma mulher que tinha, sim, ouviu falar daquilo que o Deus de Israel fez. Ouviu que o Deus de Israel abriu o mar vermelho para o povo passar. Uma mulher que creu. Quando os espias foram enviados para lá, ela mesma mencionou aqui em Josué capítulo 2, ela fala. Versículo 9. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruísse. Então, Raabe, ela ouviu falar, e ela creu, tanto que o povo, quando soube que o povo de Israel, que haviam ali 2 espias, que aqueles homens estavam ali, que a intenção de Israel era invadir Jericó, o povo estava desmaiado no sentido emocional, psicológico, de não saber mais o que fazer, entregue. Por quê?
porque conhecia o que Deus de Israel poderia fazer pelo que ele já estava fazendo. E Raabe creu. Mas Raabe era uma prostituta, uma mulher que era um objeto sexual, uma mulher que era usada, uma mulher que de repente era vergonha da sua família. Imagina naquela época. Se a gente pensa numa situação dessa, nós hoje, a gente tem um certo preconceito, a gente pode olhar meio assim. Imagina o que era a vida de Raabe naquele tempo, a prostituta de Jericó. Mas Raabe entra aqui na genealogia de Jesus. A outra mulher é Ruth. A outra mulher é Ruth. Ruth era moabita. Ruth, o povo de Moabe, era um povo que ele foi constituído do incesto de Ló com as suas filhas. Lembra desse episódio? Né? A mulher de Ló morre, Ló estava lá chapado e teve relação com as filhas. Olha as histórias que entraram aqui na genealogia de Jesus, que muitas mulheres top de linha podiam ter entrado aqui, mas entram essas 4. Ruth era moabita, então um povo constituído de incesto, um povo excluído de entrar na congregação do Senhor. Mas Ruth foi a nora de Noemi. Ruth estava ali com Noemi. Noemi perde o marido, Ruth fica viúva, uma viúva que agora poderia voltar para sua casa, para sua terra, para os seus deuses, para a sua família, e ela escolhe acompanhar a sua sogra. Acredito que pelo que ela, foram 10 anos se passaram, se eu não me engano, que a Bíblia diz a partir da morte do marido, se eu não me engano. Eu sei que Ruth conviveu com Noemi um bom tempo e aprendeu, ouviu falar do Deus que Noemi servia. E Ruth foi uma nora, aquela mulher que na hora de escolher, que ela poderia ter voltado para sua casa, voltado para os seus deuses, voltado para a sua família, para os seus hábitos, ela vira para a sogra, uma sogra que, embora o povo de Deus, embora, né, a mulher que conhecia Deus, mas a Bíblia fala que estava uma mulher amargurada. A mulher perdeu o marido e 2 filhos. E Ruth, nesse contexto, não é brincadeira, vocês podem imaginar? Às vezes a gente não para pensar numa situação familiar e como que era aquele ambiente, como que estava aquele ambiente, o que eu ouvia naquele ambiente, o que eu passava naquele ambiente. Uma mulher que tinha perdido o marido, tinha perdido os 2 filhos, e estava ali falando para as noras: ó, vocês voltem, eu vou voltar sozinha. Eu saí com família, mas agora eu volto sozinha. Deus, ele pesou a mão sobre mim, o Todo-Poderoso me tirou. E Ruth vira e fala assim: olha, o teu Deus vai ser o meu Deus, o teu povo vai ser o meu povo. E ela acompanha Noemi. Então nós podemos pensar. A Bíblia diz que Ruth foi uma nora melhor do que 7 filhos para Noemi. Quantos problemas a gente às vezes tem, né? Eu não tenho não, né, Nath? Aqui, problemas entre nora e sogra, né? Ai delas falar, chega em casa, ó. Aqui, problema entre nora e sogra, né? A gente tem, mas a gente tem que ter sabedoria, sim. Tem que ter porque a gente tem que, né, saber a nossa posição no contexto. Agora é a nora, ela é a esposa do filho. Então, a gente tem que saber até onde a gente vai. O que a gente pode falar ou não falar, fazer ou não fazer. A gente tem que buscar de Deus esse discernimento quando arrumar problema, porque senão a gente arruma sim. E a Bíblia diz que Ruth era uma nora muito boa. Ruth era para Noemi mulher do que 7 filhos. Então agora que ela não tinha mais os 2 filhos dela, Ruth para ela era como se fosse 7 filhos, tão boa que ela era. E nós vemos aqui uma última mulher, Betseba. Betseba é a adúltera.
Betseba é aquela que traiu o marido, é a mulher adúltera. É aquela que foi vítima da sedução do rei. É aquela que, por causa do pecado, ela perde um filho e perde um marido fiel. Porque, pelo que a Bíblia diz a respeito de Urias, era um marido fiel, era um homem bom, era um homem honesto. Quando Davi fez aquela tramóia para que ele fosse lá se deitar com Betseba para que não desse ruim em relação ao adultério, ele ficou na porta do rei. Não é justo. O povo está lá guerreando, eu tinha que estar lá, não é justo eu me deitar com a minha mulher. A gente vê pela postura dele que ele era um homem correto. Então, Betseba é essa mulher que ela adultera, é claro. A gente entende que não tinha como dizer não para o rei ali naquela situação, mas é a mulher adúltera. Adúltera, vítima da sedução de um rei. E que tem a dor de quê? De perder um filho, de perder um marido. Vocês estão entendendo que confusão? Que famílias? Que contexto familiar? Não é? São coisas fortes. São coisas que muitas vezes nós olhamos e falamos assim, puxa vida, nossa, é mesmo, o negócio é pesado. Só que quando a gente lê, a gente não para pensar. E aí a gente vê, nossa, mas essas mulheres foram as mulheres mencionadas na genealogia de Jesus. Mulheres marcadas, profundamente marcadas com seus traumas, com as suas feridas. Mulheres, olha, eu anotei para eu não esquecer, mulheres que tiveram medo. Pensa o que Tamar sentiu. Diante de toda essa ousadia que ela teve, ela podia ter morrido apedrejada, queimada. Ela poderia ter sido fadada a ficar sozinha, a não constituir família. A maldição de não ter filhos. Um objeto sexual. Essas mulheres são mulheres que sentiram a solidão, a dor da perda, fracasso, mulheres usadas, mulheres maltratadas. Se Tamar, se a Bíblia diz que Deus matou porque ele era mau, essa mulher ela deve ter apanhado, né? Ela deve ter sido muito maltratada, ela deve ter padecido na mão desse homem. Depois imagina como que essa mulher se sentiu usada. Aquele homem ali usando o corpo dela, depois jogando o sêmen no chão. E para ir de novo, e para ir de novo, e para ir de novo. E eu vou ficar curtindo aqui, eu uso. E o propósito não vai, porque não é para mim mesmo, o filho não é para mim. Não vai herdar as minhas coisas, não vai ter o meu nome. Mulheres ignoradas pela sociedade. Mulheres que ninguém quer ter por perto. Nós que temos nossos filhos, imagina. Para pensar, se alguém falasse que seu filho está interessado numa mulher, como uma dessas mulheres, duvido que nós não pensaríamos, vamos botar o joelho no chão, porque isso não pode acontecer. Vamos orar e jejuar, porque misericórdia isso acontecer na vida da minha casa. Mas essas mulheres estão aqui, sendo citadas na genealogia de Jesus. Mulheres amaldiçoadas, mulheres discriminadas, mulheres desvalorizadas. Eu não sei, vocês que estão aqui, o que vocês sentem. Eu quero trazer essa mensagem para a sua história de vida. Deus quer falar com pessoas aqui essa noite, com pessoas que têm um passado, com pessoas que têm uma história. Com pessoas que, por causa dessa história, por causa desse passado, são limitadas, são feridas, acham que não tem mais jeito, se sentem sem valor nenhum, porque essa é a minha história. Mas o Senhor hoje quer mostrar para você que Ele pega a sua história e transforma em algo glorioso. Ele pega a sua história e transforma num propósito glorioso. Aleluia, porque o inimigo, ele sempre vai querer pegar a nossa história, a sua história,
o seu passado e jogar na sua cara e falar: você é um perdedor, você não merece, você não é ninguém. Olha quem foi sua mãe, olha quem foi seu pai, olha que te rejeitaram, olha que abusaram de você, olha que não te deram amor, olha que você não teve isso, não teve aquilo. Mas Deus, Ele quer falar com pessoas hoje aqui. Hoje aqui, pode ser uma pessoa só. O Senhor quer falar que não importa a tua história, não importa o teu passado, não importa de onde você veio, não importa quem foram seus pais, não importa. Importa que Deus, Ele ama você. Deus ama você. Deus ama você. Deus ama você. Deus ama você. De repente, esses sentimentos, olhando para a história caótica dessas mulheres. Eu, por exemplo, nasci num lar cristão. Não fui para o mundo. Tive pais cristãos, mas tem tanta mazela na minha vida que eu estou em processo de cura, de restauração, nascendo num lar cristão. Porque se trata de ser humano, se trata de pessoas imperfeitas, se tratam de situações que ocorrem, coisas que falaram para nós, coisas que falaram para nós, coisas que fizeram conosco, coisas que não fizeram conosco. Vocês sabiam que as minhas áreas de tratamento não é pelo que fizeram, é pelo que não fizeram? As áreas que eu preciso vencer na minha vida é pelo que faltou, não foi pela violência. Foi pelo que faltou. São áreas que o Senhor vem, eu precisei assumir a paternidade de Deus na minha vida. Eu precisei assumir a paternidade de Deus na minha vida. Para ser completa. Para não cobrar do meu pai nada, para não exigir o que ele não podia me dar, para ser feliz com um pai que pode me dar tudo, com um pai perfeito, com um pai que não erra, com um pai que é justo, com um pai que ama incondicionalmente. Quantas vezes a gente fica paralisado, a gente fica a nossa vida inteira paralisado por causa de um trauma que foi alojado na nossa infância, por causa de uma história que a gente viveu, por causa do que fizeram, do que falaram, do que faltou, do que não fizeram. Mas Deus hoje, Ele quer curar. Deus hoje, Ele quer restaurar. Deus hoje, Ele fala para você: não importa. Olha o que foi a vida dessas mulheres. Alguém aqui teve uma vida assim? Talvez tenha. Talvez tenha alguém aqui que pode se identificar com uma delas, com uma Raabe, com uma Tamar, com uma Ruth, com uma Betseba. Talvez alguém aqui possa se identificar com alguma dessas mulheres. Mas o Senhor hoje quer dizer para você que Ele pode mudar a sua história. E nessa história, eu vou falar para vocês uma coisa. Aqui continua na genealogia. Olha aqui. Continua na genealogia. Olha aqui, ó. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Vocês sabem quem foi Boaz? Hein? Boaz foi o filho da prostituta. O filho da prostituta. Essa mulher, ela foi os irmãos vão ler lá, a muralha de Jericó caiu, a família de Raabe foi livre, foi para dentro do povo de Israel e se tornou lá um deles. Ela se casa com Salmão e gera Boaz. Sabe quem foi Boaz? Um gentleman. Olha, eu anotei características de Boaz, olha. Vai ler, ler o livro de Ruth. Lê o livro de Ruth. Boaz foi o remidor de Ruth. Ruth, a viúva, que estava lá catando espiga para sustentar a sogra, lá no sol, lá como chama? Na plantação.
E o remidor chega. Boaz chega. Olha para ela. Se interessa por ela. E aí a Bíblia fala, sabe quem era Boaz? Ele era generoso. Ele era valente. Ele era bondoso. Ele era educado. Ele era carinhoso. Ele era gentil. Ele era justo. Olha quem foi Boaz? O filho da prostituta de Jericó. Essa mulher transmitiu valores para Boaz. Você lê o livro de Ruth e você fica encantado com o romance. Que homem é esse? Que homem é esse? Eu quero um desse para mim. Você vai. Se for solteira, pensa assim. E se for casada, deseja que o marido seja. Por quê? Foi assim, Boaz. E ele foi o remidor de Ruth. E ele se casa. Aí vem, Boaz de Ruth gerou Obed, a Obed. Boaz foi bisavô de Davi. De Ruth ele gerou Obed. Boaz e Obed, bisavô, avô, e é Ruth, bisavó. De quem? De quem? Do rei Davi. Do rei Davi. Claro que quem Davi se tornou em muito, foi transmitido, foi passado por ele pelos seus avós, pelos seus pais, pelos seus bisavós. É o legado que eles passaram para Davi, o rei Davi. Quem foi? Aí continua. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Quem foi a mulher de Urias? Betseba, a adúltera. A vítima da lascívia do rei. Aquela que perdeu marido e filho, e não devia ser nada fácil. Ali, o que aquela mulher sentia. Essa mulher gera Salomão, o rei mais sábio, o rei que as pessoas vinham de todos os lugares. Que sabedoria é essa? Que sabedoria é essa que tem esse homem? Vocês estão conseguindo entender o que eu consigo entender? Eu não sei se eu estou conseguindo transmitir. Vocês estão conseguindo entender a grandeza? A gente olha para uma pessoa e a gente olha como aconteceu exatamente com Davi, que Deus falou para Samuel. Vocês olham, a parte de fora, vocês olham o exterior, mas eu vejo dentro. A gente olha para uma prostituta e vê que valor nela. A gente olha para uma adúltera e vê o que nela. A gente olha para um adulto e vê o que presta nele. Nossa, misericórdia. Mas Deus enxerga além de nós quem nós vamos nos tornar. Deus enxerga além de nós, Ele sabe acerca de nós mais do que nós mesmos podemos imaginar. Não importa a sua história, não importa o seu passado, não importa. Deus enxerga valores. E aí, aqui tem uma pergunta interessante. Deus permitiu que essas mulheres fossem inseridas na genealogia de Jesus para quê? Para quê? Mulheres estrangeiras, mulheres que não faziam parte do povo eleito, nenhuma era judia, um passado duvidoso, mulheres com essa história pesada, difícil. Por quê? Para nos fazer conhecer que a sua graça é muito maior do que o nosso pecado. Gente, a gente precisa entender o que é graça.
A gente pode ficar na igreja uma vida inteira e não entender o que é graça. Graça é favor imerecido. Eu nasci num lar cristão, eu não me prostituí, eu não fui para o mundo. Mas eu estou na mesma posição aqui. Preciso passar pela cruz. Não é porque eu nasci num lar cristão, não é porque eu não fui uma adúltera, que eu não fui para o mundo, não me tornei uma prostituta, que eu estou. Não preciso de Jesus, eu não preciso da cruz, eu estou aqui, ó, do outro lado. Existe um abismo, a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Existe um abismo, e nesse abismo eu só posso passar pela cruz de Cristo para chegar no outro lado. E nesse lugar aqui está a Tamar, está Raabe, está Ruth, está Betseba, está o ladrão da cruz, está o criminoso, está o pecador, está a Ângela, está o nascido no lar cristão, está aquele santinho que você pensa que não cometeu o pecado. Todos nós estamos aqui e dependemos de passar pela cruz de Jesus, dependemos de passar por esse amor, por essa graça, entender esse sacrifício, irmãos. Quantas vezes nós participamos disso aqui como um ritual? É dia de ceia, eu vou no culto. Eu vou no culto porque hoje tem ceia, eu não posso ficar sem tomar. Não entende graça, não entende favor, não entende, nada que eu fizer vai contribuir para o Senhor, para Deus me amar mais. Ou tudo que eu fizer vai contribuir para Ele me amar, ou mais ou menos, agora eu me perdi aqui. Não vai. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Olha, Deus me ensinou isso de uma maneira gloriosa. Numa época em que o Rafael estava no mundo, e eu estava de joelho dobrado. As experiências que eu tenho com Deus, eu sei do lugar onde eu estava. O ambiente, a sala, o momento, é registrado na minha mente. Eu estava de joelho dobrado falando com o Senhor. Eu estava orando por Ele, como se o Senhor vai me ouvir. A mim o Senhor ouve. E o Senhor falou comigo assim: O Rafael apronta, né? Eu falei, apronta. Aí o Senhor falou comigo assim: você ama ele menos por causa disso? Seu amor diminuiu por ele por causa disso? Aí eu, caramba, não. Eu amo da mesma forma, porque ele é meu filho. Aí o Senhor falou comigo assim: assim é o meu amor por você. O meu amor por você é só porque você é filha. Não é se você faz, não é se você merece. É só porque você é filha. Nós somos filhos amados do Senhor, Ele nos ama. Ele nos ama, não é se eu jejum, não é se eu vou para o monte, não é se eu leio a Bíblia todo dia. Isso me aproxima dele, isso me faz conhecê-lo, isso me promove experiências com ele. Isso é para outra, é relacionamento, é prosseguir e conhecer o Senhor. Mas nos amar, ele nos ama só simplesmente porque somos filhos. Seu filho pode errar. Seu filho, mãe que está aqui, pai que está aqui. Seu filho pode cometer erros. Seu filho cresce, faz suas escolhas. Muitas vezes as escolhas não são as que nós queremos, as que nós desejamos. Muitas vezes nos entristece. Muitas vezes precisamos pagar um preço de joelho dobrado. Muitas vezes temos que jejuar sim, orar sim, subir monte sim. Mas nós continuamos amando os nossos filhos. Ele ou ela é seu filho, vai ser sempre seu filho. Independente, você o ama porque é seu filho. Você não ama um filho só porque ele é muito bonzinho, só porque ele não desvia, só porque ele faz tudo o que você quer. A gente vê isso lá no filho pródigo. Aquele pai, as roupas do filho continuavam lá. O calçado do filho continuava lá. O anel do filho continuava lá.
E aquele filho bonzinho que não foi embora pensou: poxa, eu estou aqui, tu não faz uma festa para mim. Aí esse vai, gasta todo o teu dinheiro, os teus bens, e quando ele aponta lá, tu pega e faz uma recepção dessa. Porque o pai está sempre à espera do filho voltar. Está sempre à espera para colocar ali, ó, aquele anel no dedo, aquela roupa cheirosa, aquela roupa limpa, aquela roupa digna do filho. Porque Deus permitiu que essas mulheres foram inseridas na genealogia de Jesus, para nos fazer entender que aquilo que parece mal ou pior aos nossos olhos, Deus enxerga valores. A gente, como igreja, a gente tem orado para o crescimento da igreja. E a gente tem que vigiar. A gente tem que pedir ao Senhor para olhar para as pessoas com os olhos do Senhor. Para olhar para as pessoas da forma que o Senhor as vê. Porque senão nós vamos olhar como Samuel olhou naquele momento para Davi. Para Davi não, para o bonitão. O bonitão. O primeiro que entrou. O que tinha boa aparência. O que tinha porte. Porque Davi nem lá estava. Porque Deus permitiu que essas mulheres fossem inseridas na genealogia de Jesus. Para que nos mostrar que em Cristo todas as barreiras podem ser quebradas. Ele pode quebrar qualquer muro de barreira relacional. Olha, não tem o branco e o negro, não tem o rico e o pobre, não tem o indouto e o culto. Deus ama a todos. Deus deseja a todos. Deus tem um propósito com todos. Quantas vezes a gente mesmo tem os nossos complexos, nos acha incapaz. Quantas vezes nós mesmos, não são as outras pessoas, às vezes nós mesmos, olhamos para nós e pensamos assim: eu não tenho dinheiro, eu não tenho conhecimento, eu não tenho estudo, eu não sei falar, a minha família é pobre, eu não tenho capacidade. Mas Deus, Ele quebra todo tipo de barreira. Deus, Ele nos usa. Deus, Ele nos ama. E isso a gente precisa entender e declarar todos os dias na nossa vida. Porque todos os dias o inimigo tenta fazer com que os nossos olhos sejam ofuscados e a gente não se veja como filho amado do Senhor. Nós precisamos declarar: eu sou uma filha amada do Senhor. Esses dias perguntaram para mim: fala aí uma frase sua que te identifica. Fala aí, pastora, uma frase que te identifica. Eu fiquei pensando: meu Deus, uma frase que me identifica. Sou filha amada de Deus. Sou filha amada de Deus. Essa frase, essa verdade, ela precisa inundar o meu coração e o seu coração. Para nos fazer crer, Deus permitiu que essas mulheres fossem inseridas na genealogia de Jesus para nos fazer crer que Ele é capaz de cumprir seus planos e de executar seus propósitos, mesmo quando nós falhamos. O diabo, ele fala para você: você não tem mais jeito. Você é um caso perdido. Você não consegue. Você peca muito. Você falha, você erra. Você não tem vergonha. Ele quer fazer você se sentir inútil, sem valor. E ele trabalha para isso. Mas Deus, não importa a minha falha, a tua falha. Não importa o que você já fez ou quem sabe o que você está fazendo.
Não sei quem entrou aqui que está de repente fazendo algo, que Deus está dando essa palavra para te dar um alerta que Ele te ama e Ele deseja você. Ele te ama e Ele deseja você. Se você estiver, a Bíblia diz, no profundo abismo, ali Ele está te vendo. Se você sobe a mais alta montanha, ali Ele está te vendo. Não tem lugar que Ele não te veja. Não tem. E Ele te vê e Ele te deseja. Para nos fazer crer que Ele pode dar um futuro glorioso, mesmo para aqueles que têm um passado duvidoso. Isso eu quero que vocês repitam. Digam. Para nos fazer crer que Ele pode dar um futuro glorioso, mesmo para aqueles que têm um passado duvidoso. Todos eu quero que digam, todos, de novo, todos, para nos fazer crer que Ele pode dar um futuro glorioso, mesmo para aqueles que têm um passado duvidoso. Você crê? Você crê? Você crê? Crê? Aleluia. Esse é o nosso Deus. E, para não dizer que só tem, eu já estou terminando, para não dizer que eu só falei de mulheres, vamos pensar, só para a gente encerrar. Quem foi Moisés? Moisés matou um homem, não matou? Moisés matou um homem. Mas quando Deus olhava para Moisés, ele via o Pentateuco, ele via o tabernáculo, ele via líderes como Josué. Quem foi Paulo? Quem foi Paulo? Perseguidor dos cristãos. Um homem que matou os cristãos. Mas quando Deus olhava para Paulo, ele via quem? Ele via as igrejas que ele estabeleceu. Ele via metade do Novo Testamento que ele escreveu. Ele via que ele daria sua vida agora para pregar o evangelho do reino. Ele via Tito, Timóteo, discipuladores, discípulos que Paulo discipulou. Quando ele olha para mim, euzinha, ele sabe acerca de mim o que nem eu sei. Porque estar aqui hoje, jamais eu podia imaginar. Pregar a palavra do Senhor era inimaginável. Como eu tenho certeza que ainda que eu nasci no lar cristão, Tamar, Raabe, Betseba, Ruth, não podia imaginar. Lá na glória elas vão saber. Não podia imaginar que o nome delas entraria para a genealogia de Jesus Cristo, do leão da tribo de Judá. As únicas mulheres mencionadas, mais de 35 homens, mas foram essas mulheres. Porque o que Deus quer mostrar para mim e para você, que Ele nos ama apesar de quem nós somos. Que Ele olha para nós e vê valores em nós que nós desconhecemos. E o que Deus deseja é te dar um futuro glorioso, é me dar um futuro glorioso. Amém? Mas nós precisamos crer nessa verdade. Se eu não crer nessa verdade, nada feito. Nada feito. Se foi só uma, nossa, interessante. Puxa, nunca parei para pensar. Caramba, que mulherada foi essa? Que incrível, é mesmo. Mas só foi isso
algo legal, algo interessante, nada muda. Mas se no seu coração Deus falou com você nessa noite, se Deus falou com você mostrando o valor que você tem, o quanto Ele te ama, e que não importa a sua história, Ele quer fazer algo grandioso na sua vida. Eu quero pedir antes da ceia do Senhor, vamos ficar de pé? A Paulinha, Ministério de Louvor, vai cantar uma canção. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O amor de Deus é algo tão maravilhoso. O amor de Deus, Ele me atraiu, irmãos. Nossa, como o amor de Deus me atraiu. Como eu sinto esse amor. Em casa, fazendo o que eu estiver fazendo, eu me declaro para o Senhor, eu converso com Ele. Eu declaro meu amor, a minha gratidão. Eu sei de onde eu vim. Eu sei exatamente onde eu estava quando o Senhor me chamou, me alcançou. Não era para eu estar aqui. Por favor. Não era para eu ter meus filhos, era para eu ser separada, era para eu estar sozinha. Não era para eu ter meus filhos, não era para eu ser pregadora, não era para eu ser pastora, não era para eu falar o que Deus tem feito na minha vida com mulheres. Deus fez muito na minha vida, Deus está fazendo muito na minha vida. Eu posso amar esse Deus e dizer que grandes coisas Ele quer fazer na tua vida. Aleluia. Só que precisa do seu querer. Oi. Precisa você entender que É o quê? você fazendo tudo ou não fazendo nada, Ele te ama e Ele te ama. Aleluia. Enquanto essa canção é tremenda, gente, essa canção é tremenda. Eu fui impactada por essa canção. Eu espero que você também seja impactado. Aleluia. Aleluia. Quero te pedir que aqueles que se sentem paralisados por causa da sua história, por causa do seu passado, por causa do que falaram, por causa do que fizeram, por aqueles que receberam essa palavra e sentem: puxa, Deus me ama e eu quero esse amor. Aqueles que querem dar um basta e dizer: eu vou usar a minha história, o meu passado para glorificar o Senhor. Eu vou usar a minha história, o meu passado para fazer disso a minha mensagem. Eu vou usar da minha história, do meu passado para fazer disso o meu testemunho de vida. Eu não vou mais ficar parada, eu não vou mais paralisar, eu vou avançar, eu vou prosseguir, porque eu entendi que Deus me ama. Eu quero que venha aqui à frente. Eu estou falando para crente. A igreja precisa avançar, a igreja precisa prosseguir, a igreja precisa ser inundada por esse amor. Esse amor que nos envolve, esse amor que nos atrai, esse amor que a gente vive querendo só servir o Senhor, viver para Ele. Tudo que a gente quer aprender, ser, fazer, estar é para Ele, é por Ele. Pode vir aqui, nós vamos orar, nós vamos fazer uma ministração aqui. Pode vir, enquanto a canção vai ser tocada. Luto contra Aleluia. Vozes que me dizem que eu não sou capaz. Aleluia, Jesus. Aleluia. Alguém abraça a Beth. Contra A Beth. enganos que me Meu irmão aqui. dizem que eu não vou chegar.
Meus altos e baixos nunca vão medir meu valor. Mas abraça apertando ao seu abraço, o abraço de Jesus. Lembra e Aleluia. diz quem realmente sou. Diz que amado sou, se eu me sinto assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que segura estou se frágil eu me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, que de sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, oh, eu creio sim, que de sobre mim. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tudo que importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade de valor só encontro em ti. Oh, oh, diz que amado sou, sem que eu me sinto assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, que diz sobre mim. Eu creio sim, oh, eu creio sim, que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais que ninguém. quer receber o amor de Jesus no seu coração, quer dizer, eu quero Te Jesus dei na minha meus vida. fracassos, Eu quero minhas Jesus na vitórias minha te história. darei. Pode vir aqui à frente. também. Se houver alguém aqui que deseja aceitar, receber Jesus, Diz que amado sou, receber Jesus no seu coração, sem que eu vem me aqui à frente. sinto assim. Aleluia. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro Nem é por violência, mas é sou, pelo teu espírito. frágil eu me É o Espírito de senti, Deus que opera. e não É o estou Espírito só, de Deus. pois eu Aleluia, Jesus. pertenço a ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir. Aleluia. E não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, Aleluia. eu creio sim, Glória a que Jesus. diz sobre mim. É a Maiara, a Beth, é a. Qual o nome dela? Jéssica, Maiara, Beth. Chega daqui. Chega aqui, Beth, por favor. Chega aqui. Jéssica. Eu vou falar e vocês vão repetir. Tá? Vou falar e vocês vão repetir. Repete se crê de verdade. Só tem efeito se crer.
crê é poderoso. Senhor meu Deus, obrigada pelo teu amor. Obrigada por estar aqui. Pelo teu amor, eu entendi nessa palavra o quanto o Senhor me ama. E eu declaro, eu recebo esse amor. Eu entendo que é graça, é favor, não é pelo que eu faça, ou pelo que eu vá fazer, ou pelo que eu deixei de fazer. É graça. O Senhor me ama, porque eu sou filha, e eu creio nesse amor. E eu declaro hoje que a partir de agora, o meu passado, a minha história, que o Senhor conhece, não vai influenciar o meu futuro, porque eu dou hoje o direito legal para o Senhor agir no meu futuro, para o Senhor me conduzir daqui para frente, governando a minha vida, o meu coração, a minha mente, todo o meu ser pertence ao Senhor. Obrigada, Jesus, porque hoje eu sou livre para te servir, para te amar com todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém, 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 aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Jesus. Os pastores, que coisa gloriosa participarmos desse momento. A ceia do Senhor, a comunhão, o relembrar do sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Oh, coisa maravilhosa, irmãos, coisa maravilhosa. Nós temos esse dia, mas todos os dias faz parte da nossa vida esse momento, não é? Porque nós vivemos esse sacrifício, nós vivemos esse amor. Palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11, diz assim, no versículo 23... Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Nós vamos pedir aos pastores para distribuir os elementos da ceia. Enquanto isso, o Ministério de Louvor vai estar aqui louvando, adorando ao Senhor, e nós vamos adorar o Senhor, irmãos, vamos adorar o Senhor. O Senhor é maravilhoso, Ele é o autor da vida, Ele é aquele que te dá tudo que Ele tem feito na tua vida. Se você puder ser grato, adora o Senhor, adora o Senhor. Se você reconhece o que vem dEle na sua vida, adora o Senhor, adora o Senhor, aleluia, glória a Deus, é a gratidão do nosso coração, aleluia. Pedaços minha alma estava, mas por tua graça refeito sou, sem nada em troca fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego,
posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come
não mereço, Jesus, tanto amor. Eu não mereço tanto amor, mas o Senhor me ama. Quem sou eu para que o Senhor me ame tanto assim, Jesus? Quem sou eu? Quem sou eu para que o Senhor me escolhesse, Jesus? Quem sou eu, Jesus? Lá da onde o Senhor me tirou, Jesus? Lá da onde o Senhor me tirou, Jesus? Jesus. Oh, xarabalaba, xaralaba, surianda, arabaxai. Arabaxaralaba, suriai, arabalaia, salabaxuriai, arabasurianda, Senhor, o teu sangue foi derramado, aleluia. O teu sangue foi derramado, Jesus, por minha causa, por nossa causa, Senhor. Jesus, muito obrigada, Senhor, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, por tamanho amor, por tamanha graça. Maravilhosa graça, Senhor. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque a tua obediência ao Pai, indo, Senhor, ao Calvário, morrendo no nosso lugar, Senhor, sofrendo toda humilhação, toda vergonha, toda dor, foi para nos dar vida. Senhor, morreu a nossa morte, para que nós tivéssemos vida. Não aceite menos do que viver uma vida abundante. Não aceite menos do que viver uma vida de paz. Não aceite menos do que ter a alegria do Senhor, que é a nossa força. Não aceite menos, porque Ele morreu para dar vida eterna, mas também vida abundante, enquanto estamos aqui nessa terra, para servi-lo e declarar ao mundo o amor dele pela nossa vida e pela vida de outros. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Em memória de Jesus, bebamos o cálice. Troca o cálice aí, querido. Como de costume, troca o cálice. Aleluia. Somos um em Cristo Jesus. O amor de Jesus nos une. Somos filhos do mesmo Pai. Somos a mesma família. Temos a mesma herança, os mesmos direitos. Aleluia. Beba do cálice. Aleluia. Beba do vinho. Aleluia. Glória a Deus. Oh, continue adorando.
volta para casa. Não esqueça do amor do Senhor. Não esqueça da graça. Não deixe o diabo roubar essa semente que o Senhor quer fazer germinar e virar algo poderoso. Poderoso. Oh, aleluia. Aleluia. Vamos levantar as mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco e com os nossos irmãos, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Amém.